Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Neste domingo, terceiro domingo da Páscoa, dia do Senhor, nós temos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para juntos meditarmos e compreendermos a vontade de Deus para o agora da nossa história. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. E hoje nós vamos meditar especificamente a partir do versículo 29, que diz: Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu já falei aqui em um outro momento que existem algumas passagens bíblicas que me tocam profundamente. Mesmo que eu leia muitas e muitas vezes, sempre eu consigo colher algo novo. E são passagens que fazem com que toda a diferença na minha vida espiritual. Eu destaco 3. A história do filho pródigo, do bom samaritano e essa de hoje, que é dos discípulos de Emaús. Já meditei outro dia aqui esse texto, mas hoje eu queria, dentro desse domingo, meditar com vocês algo que Deus falava ao meu coração enquanto eu preparava a homilia da missa e preparava também o conteúdo para esse encontro. O Evangelho de hoje ensina. Nós sabemos desse texto bíblico que é exclusivo de Lucas. Lucas, ele vai detalhar toda essa história desses 2 discípulos que estavam se afastando, saindo de Jerusalém até uma cidade chamada Emaús. Alguns estudiosos chegam a dizer que poderia ser um casal. E o tom da conversa deles era um tom de desânimo, de tristeza, de decepção, de desilusão. Eles estavam tristes. O mestre morreu, nós corremos risco de vida, porque se mataram o mestre, podem matar a gente também, então vamos voltar para a nossa vidinha, vamos voltar para o nosso canto. E aí eles estavam voltando. Deixaram a comunidade, deixaram o projeto e estavam indo para casa. E diz que eles estavam como que cegos. De fato, quando a gente se deixa dominar pela incredulidade, pela desesperança, a gente fica como que cegos. E Jesus, exatamente quando eles estavam com o coração desse jeito, Jesus os alcança. Jesus, então, caminha lado a lado com eles. E aí puxa uma conversa. O que vocês estão conversando? E eles, então, dizem: Mas como é que você não sabe o que aconteceu? Jesus, Nazareno, até a gente pensava que ele fosse restaurar Jerusalém, mas ele morreu. Ouvimos dizer que as mulheres foram lá no túmulo, não encontraram, viram anjo, mas a ele mesmo nós não vimos. Ou seja, não tem por que a gente estar aqui. Então Jesus primeiro dá um puxão de orelha e diz: Como é que vocês são lentos, né? Para compreender tudo o que precisava acontecer. Então, pedagogicamente, pacientemente, amorosamente, Jesus vai explicando toda a lei, os profetas, que está escrito sobre ele nos Salmos.
tudo aquilo que ele já tinha dito que iria acontecer. Eu vou a Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas eles não tinham entendido isso. E por isso que estavam com o coração duro, fechado e como que cegos. Então eles caminham e durante toda essa caminhada Jesus vai conversando com eles, explicando tudo, toda a Sagrada Escritura, e ao chegar em Emaús, eles fazem um convite àquele peregrino que eles não sabiam quem era, porque era um gesto de hospitalidade entre os judeus, acolher os peregrinos. E quando eles entram, Jesus estava com eles para uma refeição. Então, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece. E daí eles travam, um diálogo entre eles dois, estabelecem um diálogo entre eles dois, dizendo: eles não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras ao longo do caminho? E quando eu estava meditando esse evangelho, que eu já até preguei retiro de 3 dias sobre esse evangelho, mas o evangelho sempre traz coisas novas ao nosso coração. Estava preparando o conteúdo para a missa e também para esse vídeo. Me veio muito forte ao coração essa pergunta: o que eu preciso fazer? Quais são os caminhos que eu preciso trilhar para me encontrar com Jesus ressuscitado? Quais são os 2 caminhos que eu posso trilhar para poder reconhecer Jesus? E o texto hoje nos diz claramente 2. Primeiro, o caminho da palavra. A palavra de Deus. Vocês viram que eles estavam de um jeito, mas à medida que eles foram ouvindo a palavra e meditando e refletindo e compreendendo, o coração deles foi se abrindo. Então, a gente vê o que acontece, por exemplo, na Santa Missa. Primeiro, a liturgia da palavra, a mesa da palavra. Nós somos alimentados pelas leituras do Antigo Testamento, pelas cartas de São Paulo, e também outros textos bíblicos do Novo Testamento, o Salmo, o Evangelho. Primeira mesa, mesa da palavra. E depois a mesa da Eucaristia, o segundo caminho. Nós reconhecemos ali a presença real de Jesus na Eucaristia, porque ele mesmo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, se eu quero reconhecer Jesus, encontrar-me com Jesus ressuscitado, eu preciso trilhar o caminho da palavra e o caminho da Eucaristia. Então, busque esses 2 caminhos se você quiser verdadeiramente saborear, reconhecer a presença de Jesus ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem.